Bom, eu preparei um textinho aqui. Tá no Google, no Gmail, que eu tava fazendo. Faço pelo celular, eu faço pelo computador, eu faço como eu posso. Deixa eu tentar mostrar. Eu tento fazer como eu posso. Dá pra ver que o que eu fiz, eu que escrevi, é autêntico. Quem quiser é só ler aí, fica de boa. Eu vou ler porque é mais fácil. Eu não me perco aqui na passagem de informação. Bom, vou ler aqui. Bom, após finalizar a análise crítica dos tópicos que me foram dispostos do livro, farei uma conclusão e um resumo para contar o que eu achei ao fazer a análise. Que tipo de conclusão podemos tirar dos tópicos abordados, se realmente podemos utilizar as informações passadas, o que o pastor James nos diz sobre os assuntos retratados e etc. Vamos lá, né? Bom, ao fazer a análise do livro, pude perceber algo que está contido em todos os tópicos, que é a falta de informação sobre as afirmações feitas. Fica evidente quão vago é o assunto tratado pelo autor. Ele não se estende no assunto, não apresenta informações concisas e concretas. O que faz em todos os tópicos é somente afirmar algo para que dê base à sua defesa de um Deus criador inteligente e governador. Isso fica claro em todos os começos de parágrafos, quando afirma algo que, se não for de determinado jeito, não se poderia haver vida, pois, segundo James, a alteração do tamanho do planeta ou a inexistência da poeira e etc. Tornaria a vida impossível no planeta Terra. Ele se utiliza do argumento da complexidade irredutível de William Paley e o argumento cosmológico do ajuste fino, que afirmam: se algo for retirado ou houver mudanças, a vida cessaria na Terra ou jamais teria existido. Porém, em minha análise eu apresento informações atuais sobre as condições referentes aos tópicos e a mim passadas, o que torna a argumentação de James fraca, pois não se sustenta com dados mais detalhados que apresentei, sendo eles controversos à fala de Kennedy ou complementares, que tornam o argumento desconexo com a realidade. A partir dessa visão, levanto algumas hipóteses com relação ao fato de James ter sido vago nos dados que ele nos passa no livro, e elas são: a primeira, talvez o desinteresse de Kennedy a apresentar algo mais completo, que poderia dar mais base à sua argumentação e defesa de sua ideia de Deus criador inteligente, ou talvez o descuido nesse quesito. Outra hipótese seria que James não dispusesse de tamanha informação como tal qual eu passei na análise. Claro que em 1980 não se tinha tanta facilidade em informações tão precisas, porém, ainda que James não tivesse muitos dados a apresentar, ele continuou sendo vago, afirmando coisas a esmo, somente para tentar corroborar em sua defesa. Talvez a última hipótese seria que James tivesse acesso sim a dados mais detalhados sobre os assuntos que ele tratou, não como dados que temos hoje, né? Porém, tais dados acabassem enfraquecendo sua argumentação de defesa e tal ideia de Deus criador. Em vista do levantamento que fiz, acredito que tenha sido o desinteresse de Kennedy a tentativa de omissão de fatos sobre os assuntos que ele tratou, assim tentando utilizar da ignorância dos leitores para afirmar aquilo que ele necessita na sua defesa de ideia e deixar de fora tudo o que enfraqueceria a base de suas afirmações. James também não nos deixa pistas sobre os fatos que afirma. Não é apresentado nenhum estudioso sobre o assunto, nenhum artigo para análise ou até livro. E todas as pessoas que Kennedy cita no começo do capítulo são, por mim, apresentados com dúvidas de suas afirmações e frases inseridas pelo pastor, ou até duvidosas a sua existência, como Fred John Meldon. Como eu expliquei no começo, Fred John Meldon existe, mas é Meldau e não Meldan. Foi um erro grosseiro de
um erro grosseiro um erro de grafismo. Bom, eu vou tentar fazer agora de forma sucinta a finalização desse vídeo, para não se estender muito mais, comentar e promover alguma reflexão referente às frases que foram grifadas, que tem no livro, ou questionamentos, até afirmações investidas contra a cosmologia do Big Bang, que é voltado para explicar a origem do universo. Então eu vou tentar fazer essa reflexão e essa passagem de informações referente a isso. Para que não se estenda muito mais, eu vou tentar fazer, eu vou ler aqui o que eu escrevi, assim como eu fiz nos últimos tópicos do livro. Eu vou mostrar aqui. Isso daqui fui eu que escrevi, eu peguei algumas referências, eu vou deixar tudo lá embaixo na descrição. É só para eu não fugir do que foi proposto. Isso daqui já foi feito uma parte semana passada, outra parte foi feito em vários dias, isso daqui, para eu deixar bem claro o que eu quero passar, para não ficar extrapolando aqui e fazendo rolar minutos a mais desnecessariamente. Então eu vou ler aqui, e se eu precisar explicar algo que eu deixei vago aqui, eu vou explicar. Uma questão que quero abordar antes de comentar sobre o Big Bang é o famoso acaso. Tanto se repete o argumento de que nosso universo não poderia ter surgido por acaso, ou que a probabilidade seria infinitamente pequena. Usam até números bizarramente gigantes. Mas afinal, o que seria esse acaso? Bom, acaso tem como significado de algo sem causa, algo que não tem propósito para existir. Até onde podemos ver e refletir, não há qualquer evidência de que o universo tenha surgido com algum propósito. O universo realmente não possui um motivo para vir a existir. Diferente da cosmogênese, que busca entender o motivo pelo qual o universo existe, qual o seu propósito, a cosmologia, uma área da astronomia, estuda a origem e a evolução do universo, buscando entender como que foi o seu surgimento, a partir de que, etc. Vamos partir para um ponto de vista probabilístico, como atacado por James algumas vezes. Digo de antemão que esse exemplo que usarei foi retirado de um site chamado Bully Voador, para acreditar aqueles que fizeram o texto, e eu vou deixar o link aí na descrição, né? Para quem quiser dar uma lida. É bem interessante, nada muito sério, mas é bem interessante. Bom, vamos lá. Visando a aleatoriedade dos eventos e buscando qual seria a probabilidade de acontecer algo de forma acausal, vamos supor o seguinte cenário. Temos um chimpanzé digitando em um teclado de computador de forma totalmente aleatória, sem o objetivo de escrever algo coerente. Agora eu pergunto, qual seria a probabilidade do nosso chimpanzé, em meio à sua digitação, escrever Jesus ama símios? Bom, a resposta para essa questão é que a chance é de 1 em 79,77 sextilhões. Tal probabilidade é calculada assim: havendo 27 caracteres no teclado tradicional, sendo um deles a barra de espaço, ou seja, 26 mais a barra de espaço, independente das teclas pressionadas pelo chimpanzé, a probabilidade é de 1 sobre 27. Como o nosso primata digitou uma frase com 16 caracteres, sendo 2 deles a barra de espaço, a chance é de 1 sobre 27 elevado a 16, o que seria basicamente 1 sobre 27 multiplicado 16 vezes. Visto isso, a probabilidade, ainda que extremamente pequena, de 1,25 vezes 10 elevado a menos 23, existe. Numa ocorrência real, seitas religiosas proclamariam o nome de Jesus,
levando tal evento como uma mensagem divina, nos dizendo que Jesus ama os símios. O mesmo ocorreria se, ao invés de Jesus, fosse escrito por nosso chimpanzé o nome do deus hindu Shiva. Religiosos, independente da religião, sentem a necessidade de dar significado a todo evento. Se algo lhes parece improvável de ocorrer, logo se apresenta uma interpretação, muitas vezes absurda e, na maioria das vezes, contrárias entre as religiões. Resumindo, até o momento, nada ultrapassou os limites da naturalidade. Tudo pode ser explicado, e aquilo que não foi, não é por impossibilidade, mas por questão de desenvolvimento, descoberta, falta de conhecimento em determinado assunto. Bom, agora a gente vai falar acerca da origem da teoria do Big Bang, como que ela surgiu. Começando aqui, até cerca de 100 anos atrás, por volta de 1917 para antes, na ciência se acreditava que vivíamos em uma galáxia que seria a única no universo inteiro, e o que havia além seria apenas escuridão sem fim, ou seja, tinha uma ideia de infinito para o universo. Para a comunidade científica daquela época, acreditava-se que o universo era estático e contínuo. Após o lançamento de uma das teorias mais importantes da física moderna, a teoria da relatividade geral de Einstein, tal teoria que foi o motor para descobertas e outros estudos e tal, mas ainda se mantinha a ideia de um universo estático, mantida por Einstein. Einstein mantinha a ideia de um universo estático, mas com o aparecimento de um padre chamado Georges Lemaitre, acabou contrariando Einstein nesse quesito. Lemaitre, padre belga, formado em engenharia, partiu para o estudo da cosmologia com o astrofísico Arthur Eddington. Desculpa a pronúncia aí. Lemaitre, após resolver as equações de Einstein da teoria da relatividade geral, demonstrou que ela prevê que o universo não é imutável, ou seja, aquele que não muda. E que esse fato diz que o universo está em expansão. O cálculo e o resultado que encontrados, também por outro matemático chamado Alexander Friedman, que na época duvidou das afirmações de Einstein também, para um universo estático. Porém, Lemaitre foi além de Friedman. Ele propôs que o universo em expansão teve início em um ponto infinitesimal, que na época ele chamou de átomo primordial. Naquela época, por volta de 1930, o Papa Pio XII anunciou que a teoria de Lemaitre foi feita por um padre, e tentando mostrar que um aliado da teologia encontrou evidências do Gênesis bíblico. Longe disso, Lemaitre, após o anúncio do Papa, da seguinte forma disse: até onde sei, essa teoria permanece completamente alheia, ou seja, fora, distante de qualquer questão metafísica ou religiosa. Assim, ele fez o padre cessar as promoções que ele fazia referente a essa descoberta de Lemaitre. Apesar dos estudos de Lemaitre e Friedman não foram convincentes para o meio científico de que o universo estava em expansão, a evidência veio por meio de observações de Edwin Hubble. Hubble, que foi formado em Direito pela Universidade de Chicago, se viu interessado em astronomia e partiu para o estudo, se formando em Física. Hubble teve seu nome gravado na história por ter observado, após 2 anos de estudo, que as galáxias estavam se distanciando umas das outras. Hubble chegou a esse resultado comparando as distâncias das galáxias com um conjunto diferente de medições de outro astrônomo chamado Vesto Slipher, que media os espectros de luz que vinham dessas galáxias, ou seja, a junção de uma observação com um estudo de outro astrônomo. Todos esses estudos de quem falei
foram essenciais para apresentar a evidência de que o universo está em expansão, e que essa expansão nos mostra que tudo iniciou de um ponto minúsculo, o chamado ato primordial de Lemaitre, defendido hoje como a teoria do Big Bang. A teoria não se sustenta somente na evidência da expansão do universo, mas sim em outras, como o paradoxo de Olbers, a radiação cósmica de fundo, os ecos da inflação cósmica e etc. Bem mais complexo que isso aqui. Fica claro que a ciência não está validando ideias criacionistas. Não valida o Gênesis bíblico. Está muito além disso. Não está mais presa numa ideiazinha de criação. A ciência, com a teoria do Big Bang proposta por um padre e a teoria da evolução por um teólogo, desqualificam totalmente o mito de criação cristã como uma possível resposta para a nossa origem. E isso causa um total desconforto nos apologistas. Fica evidente que invocar um Deus para evitar perguntas difíceis iniciadas por como é apenas preguiça intelectual. Mas a todo momento tenta se deslocar as descobertas científicas da cosmologia com afirmações de que o universo não poderia ter se originado a partir do nada. E digo, pode sim. Partículas virtuais estudadas pela mecânica quântica mostram isso. O espaço e o tempo têm origem junto ao Big Bang. A grande expansão proporcionou a origem. Mudar os parâmetros do universo como James fez, propondo que qualquer mudança acarretaria na destruição da vida na Terra, torna os resultados científicos algo mais parecido com uma ficção científica, e que talvez isso tivesse sido ajustada detalhadamente para a vida. Não podemos saber se a vida seria possível em um universo com condições diferentes, condições físicas e químicas diferentes, pois nós só vemos o universo que vemos e temos acesso. O homem se posiciona como aquele que está no centro do universo, que tudo gira em torno de si. E todo o universo foi criado por um Deus para uma entre 10 milhões de espécies. Indo mais adiante, o homem crê que tudo que foi feito para uma pequena parcela, para uma pequena subdivisão étnica ou religiosa. Para muitos no passado, e isso presente hoje, é que se as luzes das estrelas se levantam e se põem ao nosso redor, é evidência de que nós somos o centro de tudo. Que tudo nos rodeia. Planetas e estrelas. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino acreditavam nessa ilusão. Mas uma coisa é certa, é que quando a Terra vier a ser autodestruída, ou talvez engolida pelo Sol, surgirão outras estrelas e galáxias e jamais saberão lá de um planeta que um dia foi chamado de Terra. E ainda não importa quantos padres, papas, reis, filósofos e até cientistas insistam em afirmar o contrário, a Terra, em todos esses milhões de anos, persistiu em girar em torno do Sol. Aqui invoco Carl Sagan, propondo, abre aspas, imagine um observador extraterrestre observando nossa espécie com total desprezo. Todo esse tempo, enquanto tagarelávamos animadamente, o universo foi criado para nós. Somos o centro, tudo nos rende homenagem. E concluindo que nossas pretensões são divertidas, nossas aspirações patéticas, e que esse planeta deve ser o planeta dos idiotas. Bom, eu gostaria de finalizar falando sobre um vídeo do Sean Carroll, um astrofísico e estudioso da cosmologia também. E ele comenta sobre uma frase citada por Immanuel Kant, que é a seguinte: jamais existirá um Newton para uma lâmina de grama. E o que quer dizer isso é que você pode achar, você pode encontrar uma explicação para os movimentos dos planetas, mas jamais encontrará uma resposta, uma explicação para algo tão requintadamente complexo que é o organismo biológico. Bom, chegamos ao ponto de que temos conhecimento disso a partir de Charles Darwin. E parafraseando, ele comenta sobre William Lane Craig, um apologista cristão, filósofo também,
que ele diz o seguinte: jamais existirá um Isaac Newton para o cosmos. E Sean Carroll fala de uma forma brilhante, que é o seguinte: porém, o que se sabe hoje sobre a história da ciência e o estado atual da física mostra que devemos ser mais otimistas que isso. Ou seja, a gente está simplesmente rejeitando as descobertas, tá ligado? Tá rejeitando o que se encontra hoje. Ah, não, isso não é possível. Ah, não. Tentando sempre trabalhar contra. Sempre trabalhar contra. Você tem que pensar além, cara. Tem que pensar além. Tipo, faz sentido? Não faz? E o que mostra esse pequeno trecho aqui é que a gente está sendo... tá se rebaixando, sabe? A gente não está sendo otimista o suficiente. Está simplesmente aceitando que Deus fez isso, Deus fez aquilo, pronto, acabou. Que tudo é perfeito, tudo gira em torno de nós. E não é assim que funciona. Não é uma fantasia. Bom, com relação a um trecho citado grifado lá grifado no livro sobre a fé, e eu prefiro não comentar sobre esse assunto. Eu vou deixar um vídeo que para mim esclarece, já basta. É simples e direto o que esse vídeo apresenta. God is the only God you know of that has a son. How many gods do you know of? I don't believe in any other gods, but there's other gods that are considered gods, but they're actually false gods. Okay. How did you determine that yours is the true God and that the other gods are false gods? Because they're not real. They're actually... Seriously? They're not real. That's how you determined it. How did you determine yours was real? See, the question had two parts of why do you not believe these other gods and why do you believe this? Yeah. And if your reason for believing this is because the other ones are wrong, that's a fallacy. Yes. Okay. You're right. So, well, what's the way I explain it? Yes. So why do you believe? Well, number one, it starts with faith. And two, why would you believe anything? We're done at number one. We're done at number one. Why would you believe anything? Faith is a good way to be wrong. Is there any position that I couldn't take based on faith? Is there any position that you could not take based on faith? Right. If you begin with faith, couldn't I believe all those gods you just dismissed, or couldn't I pick one of those gods you dismissed and believe it based on faith as the primary foundation? You could, yeah. Sure. So doesn't that mean that faith is not a good foundation for determining what's true or not true? Not so. That's not what it means. So faith can be used to both believe a true thing and a not true thing. And you think that this doesn't demonstrate that faith is an unreliable path to truth? Well, the Bible says that faith pleases God. Jesus said to Thomas. I asked a different question. I don't know why you're going to the Bible at all. We're talking about the foundations of epistemology here, about how we determine what is likely to be real. And if your method, your primary method of faith, can lead you both to something that is true and something that's not true, then doesn't that mean that faith is an unreliable path to truth? No. I don't understand. If I can flip a coin to make a decision and it can lead me to the correct decision and an incorrect decision, doesn't that mean that flipping a coin is an unreliable path to the correct decision? Okay, so... That was a yes or no question. If you turn your phone... That was a yes or no question. Okay, what was the question again? If I can flip a coin, and based on its outcome, it can lead me to a correct decision and an incorrect decision, doesn't that mean that flipping a coin is an unreliable method to reach the correct decision? True. Okay. Substitute the word faith for coin and answer the same question. Because you've already acknowledged that faith can lead you to Yahweh and can lead me to Zeus or any of 100 other gods. If faith can lead to any of those conclusions, then how is that a reliable pathway to truth if it can lead me? By the way, let's say there's 1,000 different proposed gods, and only one of them is real.
and we can use faith to get to any of them, then you've got a 1 in 1,000 shot, which is way worse than a coin toss, of getting the correct position based on faith, right? But there's tens of thousands of gods. So now does that demonstrate that faith is not a reliable path to truth? Well, there's also proof. You have proof also. Hang on. Let's finish this point, and then we can move on to the next one. I'll let you go on. I'm not just going to hang up as soon as you acknowledge that faith is a crappy path to truth. I just would like you to acknowledge that the argument's been made and that you agree with it. Okay. So is faith a reliable pathway to truth? To some, no. But to others, yes. Why are we hedging here? No, we're done. I promised I would let you go on, but all right. So faith can sometimes lead you to truth. Correct. And faith can sometimes lead you to something that's not true. Yes. Which means that faith is not a reliable path to truth, right? You can't just rule faith out like that, though. The fuck you can. Eu quero finalizar aqui. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho. Foi bem complicado porque eu tenho que estudar aqui, eu tenho que trabalhar aqui, então às vezes sobra pouco tempo para comentar. Você vê que eu gravei esse vídeo, eu gravei em 3 lugares diferentes. Na verdade eu gravei em casa, eu gravei aqui no escritório, em 3 momentos diferentes, então dá pra ver que não foi muito fácil gravar esse vídeo. Eu levei um pouco de tempo para pegar, para fazer as pesquisas, colocar tudo bonitinho. Eu coloquei tudo no caderno, tudo aquilo que eu encontrei. Eu espero que eu consiga deixar todos os links na descrição do vídeo, ou independente onde seja, se eu vou colocar no YouTube ou não. Vou deixar a descrição, deixar os links para tudo o que eu encontrei. Eu espero que eu tenha sido claro com relação aos tópicos e com relação a esse tópico do acaso e do Big Bang e da fé. O da fé talvez possa ser excluído porque eu não comentei, eu só coloquei um vídeo que, como eu disse, já basta para mim. Bom, acho que não mais é isso. Caso apareça alguma dúvida com relação a alguma informação ou alguma afirmação contrária ao que eu disse no vídeo, eu espero ter o conhecimento dessa contrariedade, vamos dizer assim, com relação às minhas afirmações. Eu também peço desculpa pelo vídeo ficar gigante. Até ontem, dia 11, dia 11 não, dia 9, eu estava editando e já estava dando 40 minutos e acho que eu estava na metade. Então, infelizmente, vai ficar grande. Eu acho que não tem muito o que fazer. Eu, às vezes, sou muito detalhista, então, cara, eu fico enrolando demais e dá pra perceber que eu falo bem lentamente, eu tento ser bem claro. Tá vendo? Já tô explicando exatamente como que eu funciono. Tá, mas finalizando, eu agradeço por esse desafio magnífico. Eu espero ter ajudado, eu amei esse desafio, então não mais, é só isso mesmo que eu tenho para apresentar aí. Xablau. For a few milliseconds, really, of cosmic time, our species has lived on one very, very small rock in a very small solar system that's a part of a fantastically unimportant suburb in one of an uncountable number
of galaxies. We are adapted to an environment, the African savanna, which we abandoned. Why did we abandon it? Because if we didn't abandon it, we were going to go extinct. There was such a climate crisis in Africa all those thousands of years ago that the tiny tribe that was then us made the very smart decision to move north and out and away. But the human species was down to less than 2,000 or 3,000 people at that point. And if it had not made this move, it would have gone the way of 99.8% of all other species that have ever existed on this planet and gone extinct. Now, I just rub that in once more. 99.8% of all the forms of life ever to appear on this terrestrial globe are gone, wiped out. And it was nearly us. And this doesn't, to me, give the evidence of a design, of the finger of a god of any kind, let alone one who wishes us well. It rather suggests to me that nature and the world and human life are a struggle. For hundreds and hundreds of years, the human struggle for freedom was against the worst kind of dictatorship of all, the theocracy, the one that claims it has God on its side, the divine right of kings, the feudal system, the monarchical one against which the American Revolution, with its secular humanism, took place. I believe the totalitarian temptation has to be resisted, and I believe this is one of its core and origin points. And so what I'm inviting you to do is to consider emancipating yourself from the idea that you, selfishly, are the sole object of all the wonders of the cosmos and of nature, because that's not a humble idea at all. It's a very arrogant one, and there's no evidence for it. You do better to emancipate yourself from it and do some real study of genetics and biology and cosmology. And then, again, a second emancipation, to think of yourselves as free citizens who are not in thrall to any supernatural, eternal authority, which you will always find is interpreted for you by other mammals who claim to have access to this authority that gives them special power over you. Don't allow yourselves to have your lives run like that. I don't know if you really think that when you die you can be corporeally reassembled and have conversations with authors from previous epochs. It's not necessary that you believe that in Christian theology, and I have to say it sounds like a complete fairy tale to me. The only reason I want to meet Shakespeare, or might even want to, is because I can meet him any time, because he is immortal in the works he's left behind. If you've read those, meeting the author would almost certainly be a disappointment. But when Socrates was sentenced to death for his philosophical investigations and for blasphemy, for challenging the gods of the city, and he accepted his death, he did say, well, if we are lucky, perhaps I'll be able to hold conversation with other great thinkers and philosophers and doubters too. In other words, that the discussion about what is good, what is beautiful, what is noble, what is pure and what is true could always go on. Why is that important? Why would I like to do that? Because that's the only conversation worth having. And whether it goes on or not after I die, I don't know. But I do know that it's the conversation I want to have while I'm still alive. Which means that to me, the offer of certainty, the offer of complete security, the offer of an impermeable faith that can't give way, is an offer of something not worth having. I want to live my life taking the risk all the time that I don't know anything like enough yet, that I haven't understood enough, that I can't know enough, that I'm always hungrily operating on the margins of a potentially great harvest of future knowledge and wisdom. I wouldn't have it any other way. And I'd urge you to look at those of you who tell you, those people who tell you at your age that you're dead till you believe as they do. What a terrible thing to be telling to children. And that you can only live by accepting an absolute authority. Don't think of that as a gift. Think of it as a poisoned chalice. Push it aside, however tempting it is. Take the risk of thinking for yourself. Much more happiness, truth, beauty, and wisdom will come to you that way. Thank you.